Poucas personagens principais têm a habilidade de Haru no Sakura, a habilidade de ser uma das personagens mais problemáticas na fanbase de Naruto. Apesar de ser uma das personagens principais do anime, Sakura consegue ser a personagem com mais haters em toda a obra, sendo a mais odiada até mesmo do que personagens mal aproveitados como Anko, personagens babacas como Danzou, ou até mesmo os mais criticados como a Kaguya. Mas a real é, por que isso acontece? Haru no Sakura realmente é uma personagem tão merda quanto dizem? Não. Na verdade, boa parte das críticas da Sakura são causadas por dois motivos. Os fãs são adultos ou impacientes, e a personagem é o foco na história. Se vermos os comentários no My Waifu List, por exemplo, sobre a Sakura, metade dos comentários criticando ela são por sua atitude imatura e babaca no início da história, e a outra parte é de momentos que ela acabou fazendo besteiras no Shippuden e o pessoal trata como ela sendo uma babaca, mas vamos listar alguns desses momentos e tentar ver se são válidos ou não. Começando pelo início, o pessoal reclama do comentário da Sakura sobre o Naruto ser um garoto órfão, dizendo que ela zomba do Naruto por não ter os pais. E já nesse começo percebemos um problema de interpretação do pessoal. A frase da Sakura é: "Você sabia que ele não conheceu os pais? Por isso ele é desse jeito. Se eu fizesse algo assim, meus pais iriam me matar." Ela não zomba do Naruto, apenas tenta puxar assunto com o Sasuke sobre o Naruto porque ele surgiu perguntando sobre o Naruto depois de ter se soltado das cordas. Isso explica e tira todo o problema da frase dela? Também não. Mesmo que ela não esteja zoando da condição do Naruto, ela ainda trata isso como uma informação pertinente para reclamar dele, dizendo que o Naruto é um garoto mal educado por não ter os pais para dar limites nele. O que, além de ser algo insensível para se falar de um órfão, ainda é hipócrita. Pois mesmo nesse episódio, vemos que ela tem uma relação complicada com seus pais, e isso se estende em todos os momentos de interação da Sakura com seus pais. Vários outros momentos que vemos ela conversando com os pais, ela está sendo ignorante com eles. Durante o filme Road to Ninja, a Sakura sai de casa brigando com os pais, ao ponto do próprio Naruto, que sempre defende ela, independente da situação, acabe dizendo que ela está errada nessa história. E isso só muda quando ela vai para o mundo alternativo do Obito, e vive um período sem os pais e nota a falta que eles fazem, e que, mesmo sendo vista como a filha dos heróis, isso não compensa a falta que ela sentia de poder estar ao lado deles. Como se não bastasse essa hipocrisia, temos o fator de falta de sensibilidade. Mesmo dizendo que sempre ama o Sasuke, ela não se deu o trabalho de saber sobre a família dele, ao ponto de não saber que ele também é órfão. Mesmo que não falassem os motivos ou o que for, poderiam comentar que ele mora sozinho, desde a morte dos membros do clã Uchiha. Em momento algum, ela notou que falar de um garoto órfão para outro garoto órfão, como se o primeiro fosse um idiota por não ter os pais, poderia afetar os sentimentos dele? Lógico! Depois dessa bola fora, o Sasuke dá um comentário bruto contra ela, o que a deixa chocada, e isso faz a Sakura repensar sobre o que ela falou, e notar que ela foi uma idiota com o Naruto. E por um momento, ela decide compensá-lo. Isso mostra um traço específico da Sakura que muitos haters notam, mas não ligam por já odiarem a personagem. Esse traço é a sua imaturidade pela idade dela. Sakura é uma adolescente de 12 anos no início de Naruto clássico, uma garota vaidosa que não faz parte de um clã, que não tem pressão dos pais pelas suas habilidades ou potencial, se tornou uma aluna exemplar por vontade própria de ir atrás de estudar os assuntos. Seu único problema no passado são as provocações que ela sofre por culpa de sua testa, o que fazia ela se sentir mal pela própria aparência. Mas até isso é irrelevante quando lembramos que a Ino enaltece a beleza da Sakura, e ajudou ela a recuperar a autoestima e se tornou a sua primeira e melhor amiga. Pelo menos até ela se interessar pelo Sasuke e decidir que seria rival da Ino, que também é outra atitude bem idiota. Quando lembramos tudo isso, fica mais difícil defender ela, mas ao mesmo tempo se torna impossível não entender as motivações dela. Sakura é apenas uma adolescente imatura, algo realista e natural, mas que torna os fãs mais velhos ou impacientes muito menos receptivos por essa atitude da personagem, por mais que não faça sentido. Se você discorda, analise essa frase. O pessoal odeia uma personagem pré-adolescente por ser uma garota imatura, inconsequente e presa aos seus problemas de adolescente. Continuando as críticas dos haters, muitos reclamam dela por estar sempre reclamando ou agredindo Naruto, além de ser uma completa viciada no Sasuke. E eu realmente preciso explicar isso? Vamos ser justos. A Sakura era agressiva com o Naruto? Sim, mas ele mesmo não largava do pé da coitada.
A garota vivia querendo saber do garoto que ela gostava, mas ficava sempre com um moleque chato enchendo o saco dela tentando ficar com ela. Sakura menciona que, do ponto de vista dela, o Naruto era um cara chato que vivia atrapalhando a vida amorosa dela e que ele deveria se divertir em fazer isso. Você percebe que ela não via as atitudes do Naruto como um garoto apaixonado, mas sim como um colega chato que queria provocá-la. Mas Lama Kunoichi, isso deveria se focar mais nisso, não acha? Então, vamos falar sobre isso por um momento. Todas as garotas da sala, exceto a Hinata, eram apaixonadas pelo Sasuke. Ainda assim, não dá pra enaltecer a Hinata como a Kunoichi exemplar, porque ela só não era focada no Sasuke porque ela era apaixonada pelo Naruto, ou seja, tá no mesmo nível. A única genin que demonstrou mais potencial foi a Temari. De longe, a única que nunca ficou presa à questão de relacionamentos, apesar de ter uma proximidade com Shikamaru que foi se desenvolvendo durante a história. Mas e a Tenten? Então, ela foi tão pouco aproveitada que fica difícil dizer que não fosse o caso também. Apesar de não ter um caso canônico completamente de ela interessada em alguém, quando vemos uma cena dela com o Lee treinando, ela está encantada vendo os músculos do Lee. Além do fato de muitos imaginarem que ela ficaria com o Neji. Mas isso é história para outra hora. Onde eu quero chegar? Se quiserem reclamar da Sakura por ficar gadeando o Sasuke ou reclamando do Naruto gadeando ela, então reclamem de todas as outras genins que focaram mais em garotos do que em treinar ninjutsu. Mas por que só a Sakura é um problema? Porque ela é a que mais aparece e de longe a que menos demonstra habilidades. Vale lembrar que eu estou simplesmente ignorando o fator do Kishimoto ser uma porcaria para poder desenvolver suas personagens femininas, por causa que, apesar do Naruto ser um gado completo da Sakura, ele ainda sabia desenvolver suas habilidades de ninjutsu. Ou seja, o problema acaba sendo principalmente as garotas mesmo, porque ele só sabe colocar elas sendo par romântico ou tendo uma habilidade ou outra de vez em quando. Só de vez em quando, né? Vamos recapitular um ponto. Haruno Sakura é uma Kunoichi que não é membro de nenhum clã, diferente da Ino, que é membro do clã Yamanaka, e a Hinata, que é membro da família principal do grandioso clã Hyuga. Só com isso já dá pra notar que elas foram obrigadas a aprender pelo menos o básico dos jutsus do clã, assim como aconteceu com o Sasuke, que precisava aprender o Katon. Ino possui jutsus úteis para rastreio e infiltração? Sim, mas foi bem mal aproveitado, tendo pouquíssimos momentos que foi utilizado, mesmo com sua equipe inteira, mas que se usado direito, poderia ser uma habilidade perfeita para missões focadas em roubar informações ou infiltração de bases inimigas, enquanto a Hinata possui uma habilidade incrível graças ao Kekkei Genkai e suas habilidades de Gyuken. Isso é fato. Exceto quando lembramos que a Hinata é provavelmente a pior usuária de jutsus do clã Hyuga, de acordo com sua própria história. Jamais foi um exemplo para sua irmã mais nova, que se tornou o foco de seu pai para ser a próxima líder do clã, perdeu o posto até para o Neji, que é um membro da família secundária e jamais poderia ser um líder do clã. Isso não as torna melhores que a Sakura, mas como elas possuem habilidades e são mostradas tendo habilidades, o pessoal reclama menos, fora o fato de que elas aparecem menos. Quando juntamos o fato de a Sakura não possuir Kekkei Genkai como a Hinata, não possuir jutsus úteis como a Ino, não ser uma genin forte como a Temari, e nem mesmo ter uma personalidade pelo menos paciente como a da Tenten, fica bem difícil de você aguentar a personagem. Outro momento que reclamam dela é quando a Sakura diz que poderia matar pelo Sasuke para poder ficar com ele. Nesse momento temos duas coisas relevantes, mas se for no Shippuden, porque eu não lembro se foi ou não, teremos três. A primeira coisa é que a Sakura sempre se importou com o Sasuke e o Naruto, e ela não aguentava a ideia de deixar o Sasuke ir embora e se afastar dela. A segunda coisa é que ela sabia do selo amaldiçoado do Orochimaru e os efeitos desse selo. Ela sabia que deixar ele encontrar com o Orochimaru seria perigoso para ele, mesmo que isso pudesse dar mais poder para ele, que era o desejo real do Sasuke. E o terceiro seria o quê? Seria que nesse ponto o Sai havia jogado na cara dela o quanto a promessa que o Naruto fez com ela estava fazendo ele sofrer. E isso ainda puxa outro ponto que reclamam dela, que é a falsa declaração de amor que eu já expliquei aqui no canal. Para resumir, ela sabia que Naruto não ia desistir do Sasuke por culpa da promessa que ele fez com ela. Então, ela tentou se declarar para ele pensando em fazê-lo desistir da promessa, mesmo que até esse ponto ela já estivesse apaixonada pelo Naruto. Ou seja, ela tentou ignorar os próprios sentimentos, pois ela queria salvar os dois, mas principalmente o Naruto. Quando ela vai falar com o Sasuke, o desejo dela é ir com o Sasuke para libertar o Naruto de sua promessa com ela de alguma forma. Isso compensa a cena dela tentando se declarar para o Naruto pensando em fazê-lo desistir do Sasuke? Olha, depende da pessoa.
Como eu enxergo que ela já gostava do Naruto desde o início, que até foi mencionado pelo Yamato e o Jiraiya notou no primeiro episódio do Shippuden, então essa atitude foi mais ela sendo desligada ou burra, e não uma babaca manipuladora. Ao mesmo tempo, para aqueles que já tinham ódio dela desde o clássico, fica mais difícil não sentir raiva dessa cena, independente se entende a parte que eu falei ou não. Então existe um motivo exato para a Sakura ser odiada? Na verdade, existem algumas explicações e motivos que variam de pessoa para pessoa, mas eu acho que o motivo principal é a Sakura ser uma personagem importante, que é muito focada, mas que ao mesmo tempo não demonstra absolutamente nenhuma habilidade ou até mesmo personalidade chamativa que motive a pessoa a gostar dela. Se essa mesma personalidade fosse colocada na Hinata ou na Temari, é quase certo que as chances de terem problemas seriam menores. Haruno Sakura é uma personagem complicada por ser uma adolescente rebelde que não evolui tão cedo e ainda é irritante por constantemente criticar o Naruto, sendo que ela mesma não tenta treinar ou se tornar uma kunoichi melhor, mas ao mesmo tempo, ela tem seus momentos de evolução na sua personalidade, fora que no Shippuden, eles de fato começam a trazer um desenvolvimento de habilidades dela. Eu sei que poderia incluir o fator da fandom da Hinata como parte desse ódio, mas a real é que isso é só uma guerra de chips do fandom do anime, e que ambos se atacam, então não dá pra dizer que é culpa de um ou do outro. Mas espero que isso possa fazer alguém repensar um pouco sobre a Sakura e notar que ela não é bem só a garota chata que reclama do Naruto, mas sim uma adolescente complicada que conseguiu amadurecer e se tornar uma personagem, pelo menos, carismática.